Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje eu vim te contar 5 livros que todo psicólogo precisa ler. Nossa, aquele que não faz a menor ideia de como é a vinheta, né? Fala qualquer barulho aleatório. E a primeira indicação é nada mais nada menos que A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana. A Ana Cláudia é médica e teve o seu trabalho, a sua carreira, até hoje na verdade, voltados e focados para os cuidados paliativos, que são aqueles cuidados médicos, né, normalmente, dados a pessoas que já estão próximo da morte, que tem normalmente alguma doença que não tem cura. A Ana Cláudia ela fez algumas formações voltadas para a psicologia também, então por isso que esse livro também está aqui na lista, mas independente da formação dela, é uma temática extremamente necessária para a gente discutir. E aí, a Ana Cláudia ela traz um dos principais pontos, é mostrar pra gente, reforçar pra gente o quanto luto e a morte são temas ainda repletos de tabu. E por serem temas ainda muito tabus na nossa sociedade, eles acabam trazendo diversos aspectos negativos para nossa convivência, para as nossas relações e para o nosso bem-estar de uma maneira geral. Então, não sei se você conheceu o livro, mas eu ouvi algumas pessoas falarem e eu até concordo que o nome dele, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é um título um pouco apelativo e de alguma forma causa um impacto na gente, pelo menos a primeira vez que você entra em contato com ele, né? Então, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver acaba sendo um título até muito contraditório para algumas pessoas, porque a gente relaciona a morte com algo ruim, algo que a gente não quer, e ela coloca que vale a pena viver o dia da morte, enfim. Eu não vou dar spoiler, não vou falar por que ela colocou essa proposta no título, mas durante o livro ela se justifica, e o que me faz de fato muito sentido o título ter ficado assim: A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Se por acaso você é psico, e se você não é também, você pode e talvez deva, né, procurar esse livro para se aproximar um pouco mais dessas temáticas que, como eu falei, ainda são muito tabus, porque o tempo todo a gente trabalha com luto e com morte. E eu digo trabalha, não um psicólogo, mas a gente vive a partir dessas temáticas também. E diferente do que muita gente pensa, luto não está só relacionado com morte. Luto está relacionado com perda. Então toda vez que eu perco algo na minha vida, eu entro num processo de luto. Só que normalmente a gente usa nessa palavra luto para questões relacionadas à morte física, né? Quando a gente perde alguém querido na nossa vida. Enfim, sem mais explicações, primeira indicação, só retomando, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Segunda indicação de hoje, Tempos Líquidos, do Zygmunt Bauman. O Bauman ele é um sociólogo e um filósofo muito respeitado no mundo inteiro, e nesse livro ele vai resumidamente, e eu estou resumindo muito, falar sobre globalização e capitalismo. Se por acaso você que é psicólogo, ou se você não é, acha que essas temáticas não tem nada a ver com psicologia, você está muito enganado. Tem tudo a ver. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, só que os nossos sofrimentos, não só físicos, mas principalmente emocionais, eles são construídos, eles são gerados a partir das nossas relações durante a nossa vida. As nossas relações são naturalmente construídas a partir da cultura que a gente vive. E a cultura que a gente vive hoje é uma cultura globalizada e capitalista. Ó, Pegou a linha de raciocínio? Então, por isso que é extremamente importante a gente entender não só o que é capitalismo, porque a proposta do Bauman não é só explicar o que é capitalismo, o que é globalização, mas ele traz uma proposta de refletir sobre o capitalismo, a globalização e como nós vivemos tempos líquidos, ó, que é o nome do livro, Tempos Líquidos, ou seja, tempos em que as coisas mudam extremamente rápido, a gente não tem tempo para se adaptar ao que está acontecendo, elas mudam novamente e isso gera insegurança, incertezas e uma carambada 4 aí que, enfim, que eu não vou falar porque tá no livro. O livro ele é um pouco mais denso, provavelmente é o livro mais denso que eu li nos últimos anos, não sei, porque ele dá uma puxada legal, ele traz muitas palavras que não fazem parte do nosso vocabulário diário, corriqueiro, mas não é um livro impossível de você ler. Se você é psicólogo, entendo que você dá conta, se você não é, vai depender da sua área, do quanto você lê ou não, mas é um livro que eu entendo ser extremamente importante para a gente entender, mesmo que seja minimamente, o funcionamento da sociedade que a gente vive hoje. E a terceira indicação de hoje é Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, muito conhecido também, um psicólogo
norte-americano, nunca lembro se ele é norte-americano, acho que é norte-americano sim, muito conhecido. E nesse livro, basicamente, o Marshall ele vai fazer a gente parar para olhar um pouquinho para a maneira violenta que a gente comunica, que a gente se comunica. E é isso mesmo, ele fala do quanto a gente se comunica de uma maneira agressiva, violenta, e não é só uma violência de xingar, de brigar, mas é uma maneira, um hábito violento de interagir com as pessoas. Eu costumo dizer, Rodolfo, isso não é o Marshall que está falando, que a gente, desde que a gente nasce, a gente aprende a falar. Então a gente vai lá e vai reproduzindo palavras dos nossos pais, responsáveis, pessoas próximas da gente. Então a gente repete uma palavra, repete outra e vai repetindo e vai dando significado para essas palavras a partir das nossas experiências de vida. Só que a gente aprende as palavras, depois a gente aprende a juntar essas palavras e viram frase e a gente vai reproduzindo. Só que falar não é conversar. O processo de uma conversa, ele é muito mais complexo do que um processo de aprendizagem de fala. Para eu falar, eu preciso captar uma informação, né, um som, eu vou codificar ele, eu vou tentar reproduzir. É difícil para criança, para recém-nascido, para bebês. Só que quando a gente é grande, esse processo é muito fácil. Eu ouço, eu reproduzo e essa reprodução ela fica muito automatizada. Mas conversar não é só isso. Conversar é eu falar o que eu estou pensando, o outro parar, ouvir o que eu estou falando, interpretar, enfim, a mensagem que eu estou passando, ele vai separar o que faz sentido ele devolver ou não, ou ele vai pensar em outras possibilidades de resposta para mim, e ele vai e me responde. Eu paro, ouço, interpreto tudo aquilo que está sendo dito para mim, faço da mesma maneira um filtro dentro de mim do que eu vou responder, do que não vale a pena responder, do quanto eu estou considerando o outro naquele lugar que eu estou. Enfim, esse processo de comunicação ele é muito mais complexo, só que ninguém ensina isso pra gente. A gente não aprende a conversar, a gente aprende a falar. E é no meio dessa bagunça toda de se desenvolver, crescer, sem alguém para ensinar a conversar, que a nossa comunicação se torna violenta. O Marshall criou a CNV, a comunicação não violenta, com a proposta de melhorar relações, diminuir conflitos e tornar os relacionamentos mais saudáveis. Eu assumo que quando eu olho para o conceito inteiro da CNV, eu acho ela um pouco utópica, ou seja, um pouco irreal para a sociedade que a gente vive, mas quando eu olho os conceitos mais individualmente, porque ele lista alguns conceitos para você aplicar, eu vejo muita aplicabilidade, ó, essa palavra aí bonitinha, no nosso dia a dia, porque de fato eu consigo enxergar maneiras de colocar isso em prática e assim melhorar as nossas relações. Mas não quero te influenciar tanto nesse nível, então na dúvida, ó, CNV para você, bora conhecer, bora ler e bora tentar melhorar as relações aí perto de você. E antes de eu ir para a próxima indicação, queria pedir para você comentar aqui embaixo qual desses livros você já conhecia e qual deles você está morrendo de vontade de ler. Já vou adiantar também que aqui embaixo eu estou deixando o link para você poder adquirir qualquer um deles, e isso vai fortalecer ainda mais o canal, porque dá uma força legal aí financeira também pra gente. Então, se interessou por algum, links na descrição de todos os livros que eu estou indicando aqui nesse vídeo. E a quarta indicação de hoje é Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contar do Caligares. O Caligares ele propõe nesse livro, na verdade, quase que ser um manual, né, com algumas aspas aí, para psicólogos, psicanalistas e terapeutas em geral. Se você por acaso não conhece ele, a obra, quem ele é um psicanalista e dramaturgo italiano que viveu grande parte da vida aqui no Brasil e produziu muito. Então ele escreveu livros, ele atendia, né, ele era analista, ele foi colunista da Folha, por exemplo, que é muito conhecida aqui em São Paulo principalmente, enfim. E aí ele se tornou, dentro principalmente da psicanálise, um profissional de muita referência, mas quem também não é da psicanálise, tipo eu, também admira muito o trabalho dele. Durante todo o livro, o Caligares ele fala e ele usa os termos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, psicanalistas, mas quando a gente para olhar com um pouquinho mais de detalhe, ele está se referindo basicamente para psicólogos e psicanalistas, né? Outros terapeutas, de uma maneira geral, vão sim aprender muito, vão se enriquecer muito com a escrita dele, com o que ele traz no livro pra gente repensar. Só que na real, a proposta, né, a reflexão é direcionada assim para psicólogos e psicanalistas. Então já fica sabendo, se você é psico ou psicanalista, vale muito. Se você é terapeuta, enfim, de qualquer outro tipo de terapia, talvez você se beneficie sim, mas não é o foco para sua atuação.
Já fica a dica. Esse livro tá aqui nessa lista porque eu gostei demais da maneira que o Caligaris fala sobre a profissão, fala sobre a terapia, fala sobre a psicologia, fala sobre a psicanálise. Tanto que eu até brinquei com alguns amigos que eu não sou um fã da psicanálise, gosto de uma certa parte dela, mas não sou psicanalista. E tenho dificuldade com a rigidez que eu encontro em vários psicanalistas. Só que eu não encontrei praticamente nada disso nesse livro. O Caligaris, ele segue sim a psicanálise, ele seguiu sim a psicanálise porque ele é falecido, só que ele traz algumas reflexões de uma maneira extremamente flexível e direta, sem muita formalidade. E para mim, né, eu, Rodolfo, como psicólogo, como pessoa, me identifico muito com esse formato de reflexão que ele traz. Então ele vai trazendo dicas sobre a questão prática da atuação, então horários de atendimento, formato, modelo, expectativas, formação e por aí vai. Só que ele fala de fato, eu sinto ele falando com alguém do lado, né? A ideia, ele traz no livro algumas cartas que ele trocava com alguns analistas mais jovens, tirando dúvidas, e isso ele usa de base para escrever o livro. Então, de fato, dá uma sensação de que ele está conversando comigo, né? Que é uma conversa e não é uma aula, não é uma palestra, não é uma formação. Isso para mim é extremamente prazeroso, porque a leitura ela fica muito leve e, além disso, ele consegue mostrar de uma maneira muito clara que a gente pode ser mais do que a abordagem que a gente segue, que a gente pode ir além do que a teoria coloca pra gente. Isso pra mim faz todo o sentido do mundo. E a quinta e última indicação de hoje é Os Meninos São a Cura do Machismo, da Nana Queiroz. A Nana é jornalista, mãe de 2 meninos e alguém que está envolvida com machismo e feminismo há muito tempo, e ela compra muito essas causas. Eu sou muito suspeito para falar desse livro e dessa temática, porque machismo e feminismo são questões que mexem muito comigo, pessoal e profissionalmente. Então por isso que eu me interessei pela leitura. Eu não conhecia a Nana, não conhecia nada em relação a esse livro antes. Eu li recentemente e adorei. A Nana, ela não vem nesse livro falar apenas sobre o que é machismo e por que ele faz mal e tal, que é algo que provavelmente você já deve ter visto em vários lugares, mas ela consegue trazer uma reflexão pra gente de entender o que o machismo faz normalmente com os homens, e aí é muito bacana ver uma mulher deixando o sofrimento dela de lado durante um instante para olhar o sofrimento que o machismo gera nos homens. Ela não nega, e eu também não tô aqui para negar, que o machismo ele afeta demais as mulheres. Ele gera muito mais violência para as mulheres do que para os próprios homens. Mas isso também não significa que os homens não sofram o que o machismo faz com a sociedade. A gente tem um entendimento às vezes de que os homens são machistas e as mulheres são feministas, mas isso é completamente balela. Feminismo é um conceito e machismo é uma estrutura social que a gente vive. Então temos homens machistas, mulheres machistas, homens feministas e mulheres feministas. E no livro ela vem trazer um pouco essa discussão, principalmente a partir das experiências dela com o segundo filho e com as relações, enfim, com as experiências de vida que ela tem. Além do simples, né, com muitas aspas, machismo, a Nana ela vai falar de direitos, de feminismo, de história, de respeito, de experiências e por aí vai. Eu gostei muito da fala dela porque também é uma escrita muito leve, muito fluida, sabe? Você consegue, pra mim, foi muito tranquilo ler, e não é um livro técnico. Qualquer pessoa, enfim, se for alfabetizado, você vai conseguir ler esse livro. Ele é bem simples, mas mexeu muito comigo também, e talvez mexa com algumas pessoas, porque o machismo ele afeta, ele é uma estrutura social em que a gente vive, e ele vai afetando a gente o tempo todo, mesmo de maneiras quase que imperceptíveis às vezes. E o livro ele vem para mostrar isso pra gente, mostrar o quanto várias vezes o machismo tá ali presente, só que a gente não nomeia, a gente não percebe, a gente ignora, a gente deixa quieto, porque cansa, porque dá trabalho, e porque muitas vezes eu nem identifico. Então é extremamente importante, principalmente nesse caso em especial, você que é psicólogo, psicóloga, se atentar a questões machistas da sociedade, porque o machismo gera sofrimento emocional também. E não é só para mulher que é violentada fisicamente, por exemplo, mas ele traz sofrimento em pequenas atitudes, em pequenos momentos, em pequenas situações que precisam ser olhadas e cuidadas, enfim, com toda a atenção e respeito que for possível. É uma super indicação, todos os livros aqui são super indicação, e eu espero que vocês, se for possível, se aproximem não só dos livros, mas dessas temáticas, né? Machismo, experiências em relação ao processo de atuação do psicólogo, da psicanálise, dos terapeutas, comunicação não violenta, tempos líquidos, morte, luto, lá com a Ana Cláudia, enfim, todos os livros que eu trouxe, eles são livros variados, com temáticas variadas, mas que para mim
são extremamente importantes porque nós psicólogos e a psicologia precisa estar perto de tudo isso. Se você gostou, não esquece de curtir e comentar e compartilhar e divulgar esse vídeo para mais pessoas, isso ajuda muito o nosso trabalho. E eu ainda estou contando que você dê uma olhada aqui embaixo na lista de livros para adquirir aquele que fez mais sentido para você, beleza? Se cuidem e até os próximos vídeos. Até mais!